Estamos de volta com Conexão Educativa, falando hoje sobre breathwork e recebendo a minha querida Lu aqui para enaltecer isso para nós. Lu, eu queria aprofundar um pouquinho agora nos benefícios do breathwork dentro da escola. Então, por exemplo, para crianças menores, para os jovens, adolescentes e até mesmo para os professores e profissionais no geral. Como que você acredita que ele pode contribuir ali? O breathwork, ele vai auxiliar no processo de foco, de concentração para os alunos. Existe a cobrança escolar, o medo de fazer uma prova, uma atividade avaliativa, a questão da falta de atenção, da indisciplina escolar, que muitas vezes ela está relacionada a uma respiração disfuncional. Existem muitas crianças hoje que são respiradoras bucais. Elas ficam, às vezes, só um pouquinho, a boca entreaberta, mas ela está respirando pela boca. E quando ela respira pela boca, ela está eliminando muito CO2. E o CO2 ele é responsável de entregar o oxigênio para os tecidos, para os órgãos do nosso corpo. Ele é responsável para entregar o oxigênio para o cérebro. Então, se eu respiro pela boca, eu estou perdendo a oxigenação do cérebro e assim está acarretando na aprendizagem. Então os alunos eles aprendem menos quando eles respiram pela boca. E hoje tem muito diagnóstico de TDAH. Muitas vezes não é um TDAH, muitas vezes é uma respiração disfuncional. É o respirar pela boca, é o respirar curto e rápido. Então, não está usando tudo que o organismo, os benefícios que a respiração pode trazer, a pessoa ela não está usando. E como que você acredita que um trabalho consciente e constante, por exemplo, deveria ser feito de breathwork? Deveria ser feito com famílias e escola ou só dentro da escola? Como que os professores e os profissionais se encaixariam nesse processo? Eu acredito que, em primeiro momento, tem que orientar, capacitar os profissionais da escola, os professores, porque primeiro, antes da gente passar para o outro, a gente tem que entender, a gente tem que aprender. Ser exemplo, né? A gente tem que ser exemplo, exatamente. Então, capacitando os professores, os profissionais da escola, das empresas em geral, a gente vai ter um exemplo e eles vão poder levar essa respiração para os alunos. E também existe a capacitação para os alunos, uma orientação, uma consultoria de como conduzir. Para as crianças é de uma forma, porque a criança, o nível de atenção dela é menor, para a criança tem que ser tudo mais lúdico, a partir de histórias, de brincadeiras. Agora, se a gente for pensar nos alunos do Fundamental 2, do ensino médio, que já tem a responsabilidade, a pressão, a cobrança de uma prova, de um Enem, de um vestibular, aí eles já têm o entendimento e o conhecimento biológico. Então, para eles já pode ser passado o que acontece na fisiologia do nosso corpo, na nossa bioquímica, para eles entenderem e atuarem diante da necessidade que ele sente ali na respiração. E o que você acredita que talvez com a introdução do breathwork, dessa técnica, de uma maneira geral, nossa sociedade ganharia em primeiro lugar, se fosse para eleger uma questão, um quesito? Paz interior, presença. A pessoa volta para a sua conexão com o seu eu, com o seu ser. E quando a gente está conectado com a gente mesmo, com o nosso interior, com a nossa essência, a produtividade aumenta. Então, eu acredito que a gente tem que se conectar, a gente tem que entender o nosso corpo, tem que parar para ouvir, para sentir o que o nosso corpo está falando. E a respiração ela vai te proporcionar esse estado, essa presença e vai te levar para estados meditativos. Eu escuto muita gente falando, nossa, mas eu tenho a mente muito acelerada, eu não vou conseguir meditar nunca. Isso para mim é impossível, eu nem venho com essa história de meditação. Mas o breathwork, ele te traz exatamente para esse estado meditativo sem você perceber. Porque atua na questão fisiológica, vai acalmar a sua mente, o seu sistema nervoso vai equilibrar. Então existe uma respiração que é coerente, que é a coerência da sua respiração com o seu batimento cardíaco e que em coerência com o seu cérebro.
E aí vai trazer esse equilíbrio. E trazendo esse equilíbrio, a gente tem um equilíbrio em todas as áreas da vida. E existe um local específico que seria mais propício para a prática do breathwork? O breathwork a gente pode praticar em qualquer lugar. Se eu estiver sentada aqui, eu coloco meu fone de ouvido, tenho um protocolo, escuto o meu protocolo e já faço a respiração acompanhada. Ou eu posso também já fazer essa respiração sem música, sem protocolo nenhum. Basta entender o que eu tenho que fazer, quanto tempo que eu vou inspirar, quanto tempo que eu vou expirar. Agora a gente está aqui à noite, todo mundo daqui a pouco vai dormir. Então eu tenho que fazer uma prática em que a minha expiração vai ser mais longa do que a inspiração, porque é a expiração que vai proporcionar esse relaxamento. Então uma respiração indicada é inspirar por 4 e expirar por 8. Sempre expirar o dobro da inspiração, que vai ajudar a entrar nesse processo de relaxamento profundo. Mas eu não consigo ainda, então diminui, faz 3 e 6, inspira por 3 e expira por 6. Então, o interessante, pelo que eu estou compreendendo aqui, é que mesmo dirigindo num trânsito, eu posso estar praticando isso. Eu não preciso estar junto da natureza, ou deitado numa cama. Eu posso praticar em qualquer lugar, fazer os protocolos. Exatamente. Aí vem a ciência desmistificando o místico, desmistificando que o meditar, que a meditação é sentar com a perna cruzada em Om, né? Não, essa técnica, ela é para te proporcionar em qualquer lugar, vai te fazer relaxar, vai te trazer para esse estado, dirigindo, só tem que tomar cuidado que a hora que estiver dirigindo, a gente não pode fazer retenções com o ar, retenções sem ar, porque aí já te leva para um outro estado, né? Mas essa respiração consciente e funcional, ela pode ser realizada a qualquer momento. Tá na fila do supermercado, tá sem paciência, perdeu a paciência, alguém fez uma pergunta, em vez de você responder na impulsividade, respira antes, com consciência, que você vai ter uma resposta muito mais tranquila. Então, dá mais uma dose para quem está nos assistindo aí dessa respiração, por exemplo, que vai proporcionar o sono, já que nós estamos à noite. Faz um exercício um pouquinho com o pessoal. Então, vamos. Algo que é muito importante de lembrar é que a nossa respiração ela tem que acontecer pelo abdômen. Então, colocar a mão no abdômen, colocar a mão no peito, para você sentir, para você perceber aonde que levanta primeiro. Então, fechem os olhos, apoiem suas mãos, uma em cada região, e inspira profundo. Sente qual mão que levantou primeiro, a mão que estava no abdômen ou a mão que estava no tórax? Porque o ideal é a mão do abdômen, a gente fazer a respiração diafragmática, que vai te proporcionar uma maior capacidade respiratória. E quando a gente respira só pelo pulmão, pelo tórax, que a maioria das pessoas faz assim, a nossa capacidade respiratória ela está curtinha, está bem menor e você vai ter muito menos oxigênio sendo entregue para o seu corpo. Então sempre traz atenção, volta para o seu abdômen. É uma prática, é um exercício, aí tem orientações para conseguir, quem perceber que está pelo peito, tem orientações para isso, para conseguir soltar. Mas agora a gente vai inspirar por 4 e vai expirar por 6. Lembrando que sempre a respiração é nasal. Então fechem os olhos, acomodem-se, solta os ombros, solta a maxila, preparem-se em 3, 2, 1, inspira, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, expira.
inspira, 2, 3, 4, expira, 5, 6, 7, 8, inspira, segura um pouquinho com o pulmão cheio, em 3, 2, 1, solta o ar longo e lento pelo nariz. Solta os ombros, relaxa. Lentamente vai mexendo as mãos, os pés. Movam os lábios, abram os olhos e sintam o seu corpo. Como está o seu corpo? Você sentiu um relaxamento, uma calma, uma paz? E assim você pode fazer essa respiração, contando mentalmente. Sempre, não consegui, eu achei que está difícil expirar por 8. Faz 3, inspira em 3, expira em 6. Vai sentindo o seu corpo. Inspira em 2, expira em 4. Cada um está em um nível de respiração, ali, um nível de capacidade pulmonar. E é aos pouquinhos que a gente vai soltando e vai desenvolvendo isso. Nossa! Fiquei em paz aqui agora e acredito que todo mundo que fez também. E é algo simples, né? Como a gente pôde perceber, que cada um de nós consegue fazer em qualquer lugar que a gente estiver. Sim. Lu, agora vamos falar um pouquinho do método vibrar. Como é que surgiu o vibrar no meio de todo esse processo que você vivenciou? Como eu disse um pouquinho antes, como eu passei por esse processo intenso de dor, eu queria levar isso para mais pessoas. E o vibrar, ele veio da vibração, da respiração, da nossa energia. Quando a gente inspira, quando a gente respira, a gente sente uma vibração no nosso corpo. E é também associado à vibração sonora, que eu associo com sound healing, com instrumentos de cristais, que traz essa harmonização das nossas células. Então, a respiração associada com o sound healing, veio o nome vibrar. E o que significa o vibrar dentro de uma prática? O que estaria inserido nisso? O vibrar é a reconexão com a nossa presença, é a reconexão com o nosso eu, com o nosso autocontrole, com a nossa capacidade de autorregular os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso estado mental. Então, quando eu pratico, quando eu dou uma prática respiratória associada ao sound healing, existe essa vibração energética dentro do nosso corpo. É energética e fisiológica também. E diante de tudo isso, você acredita que o burnout ele trouxe para você qual o maior aprendizado de todos? Porque foi a partir dele que você entrou em contato com yoga, com breathwork, com tudo isso, né? E acabou criando o vibrar. O que você acha talvez que tenha sido o maior aprendizado que o burnout trouxe? Escutem o seu corpo, escutem os sinais, desacelera. Por mais que tenha uma vida corrida, com muitos afazeres, faça pausas estratégicas. 1 minuto que você fizer uma pausa, você já vai mudar o seu estado de presença, o seu estado vibracional, e vai te trazer conexão com o seu ser, com a sua essência e com a força superior, que é ela, eu acredito muito que é ela que nos move. Se não fosse ela, talvez não estivéssemos aqui, né? Cada um na sua crença, na sua religião, independe. É pensar que, exatamente, que existe uma força maior. E a respiração, ela traz essa conexão com essa força superior. O que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce? Respira. E o que é a última coisa que a gente vai fazer quando morrer, antes de morrer? É respirar, é o último suspiro.
A respiração, ela está com a gente, então a gente precisa olhar para ela. É o nosso superpoder. O Superman, se ele não soubesse do superpoder dele, não seria o Superman, ele não conseguiria atingir toda a sua potencialidade. E a gente também, a gente consegue atingir a nossa potencialidade, tudo que a gente veio para fazer aqui nessa vida. Então vamos usar essa ferramenta, esse nosso superpoder. A gente tem o controle remoto, a respiração é o nosso controle remoto, que a gente pode ligar e desligar. Estou tenso, estou estressado, então vou apertar o meu controle remoto, vou respirar longo e lento e vou acalmar. Perfeito. Lu, e como que você acredita que a sua metodologia, o Vibrar, pode apoiar diretamente o bem-estar dos educadores? Com essa consciência da potência que é essa ferramenta, essa respiração, eu acredito muito que os educadores eles vão conseguir acessar essa autorregulação emocional, mental, vão diminuir o estresse, a ansiedade, vão ter mais foco, mais atenção e vão conseguir ter mais produtividade com mais leveza. Porque produtividade não é a gente estar atarefado o tempo inteiro fazendo uma coisa atrás da outra. Não, produtividade é a gente ter um resultado com estratégia. E você acredita, inclusive, que o método Vibrar ele pode contribuir para a inteligência emocional das crianças? Totalmente, está totalmente relacionado. Quando as crianças hoje, elas estão muito impulsivas, elas estão muito agitadas, muito ligadas, conectadas com com as telas o tempo inteiro. Então isso gera uma ansiedade, isso gera uma irritabilidade, ativa o sistema nervoso simpático da criança. Então ela está o tempo inteiro naquele estresse e a respiração, a criança ela deixa de respirar pelo nariz. Ela vai ficando tão passiva também que é muito comum ela passar a ter uma respiração bucal. Fora as que já tem a questão da alimentação, que é tudo mais pastoso, a criança mastiga menos, então desenvolve pouco a musculatura da face, a língua, a posição da língua. Então muita criança que fica com a boca aberta, com a língua solta. A nossa língua é um músculo, ela precisa ser exercitada. Então esse processo de respiração consciente para a criança vai ajudar muito no foco, vai ajudar a sair desses diagnósticos de TDAH, vai ajudar na aprendizagem. E um fato muito interessante é que ela interfere até no crescimento. Certo. Então, muitas vezes as crianças vão fazer tratamento para crescer, mas se ela faz uma respiração direcionada, vai auxiliar no crescimento dela. Expande, né? Exatamente. Está totalmente relacionada à questão do fisiológica. Porque ela mais relaxada, mais... o sistema nervoso dela parasimpático ligado vai ativar os hormônios do crescimento. E qual seria a idade ideal para começar a aprender essa respiração? Então, por exemplo, se entrasse com o método Vibrar dentro de uma escola, qual que seria a faixa etária ideal para já começar a trabalhar dentro da metodologia nessa prática? Com as crianças menores, a gente tem que buscar essa questão da ludicidade. Então, desde pequenininha ali, da educação infantil, a gente já consegue, a partir de histórias, de mostrar o que a respiração causa. Tem livros incríveis que auxiliam nesse processo, que mostram a mágica da respiração e vai trazer para o sentimento da criança, para as emoções dela, né? O que é esse aperto no peito, que é a ansiedade, a angústia, e ela vai começar a se auto-observar. E a partir do momento que a criança vai crescendo, quando chega ali no Fundamental 1, as estratégias já são diferentes. Mas desde a educação infantil já é possível trabalhar sim. E sempre observar a boca, né, os lábios fechados. Então tem uma tribo indígena norte-americana que é tradição deles. Quando um bebê nasce, eles fazem vigília, os adultos fazem vigília naquele bebê, porque se ele tiver com a boca aberta, eles vão lá e fecham a boca, fecham os lábios, porque eles sabem da importância
que tem essa respiração nasal. A sabedoria ancestral, né? Como você tinha falado. É a sabedoria ancestral. E que agora o Breathwork veio para resgatar isso, mas para desmistificar esse místico, que muita gente não acredita, acha que é crença, que é só das pessoas zen, né, dos monges. Mas não, tem aí a ciência comprovando tudo que acontece no nosso corpo, na neuroquímica e na fisiologia do nosso corpo. Isso é assim, é a gente voltar às origens, né? Voltar ao que é básico, porque às vezes as pessoas vão buscar coisas assim extraordinárias, né? Fora, mas a maioria está aqui dentro, né? Se a gente buscar e adequar isso. Exatamente, e é uma técnica que, se você aprende a respirar de forma funcional, pronto, você aprendeu, você leva para o resto da vida, tá com você, tá junto com você o tempo inteiro. Então você não precisa de alguém do seu lado te mostrando como fazer, basta aprender uma vez. Se os professores fizessem, por exemplo, uma prática dentro dessa abordagem de Breathwork, antes de uma prova, a capacidade dos alunos de acessar aquele conhecimento que eles têm, de sair melhor na prova, é real? Total. Eu acredito que assim, é essencial fazer essa respiração antes de uma aula, nos intervalos entre as aulas, porque o sistema de ensino brasileiro ele é muito desgastante para o aluno. São aulas horas e horas seguidas sem intervalo. Então, se faz essa pausa estratégica de 2 minutos, de 3 minutos, o desempenho do aluno, a memorização, a capacidade de raciocínio vai ser muito maior. E a calma, a tranquilidade, a gente sabe que o fator emocional, ele interfere muito nos resultados das provas. Quando fala em ponto, em nota, então já vem a tensão, já vem essa preocupação. Então, se os alunos puderem fazer antes das provas, antes das atividades avaliativas, vai ser assim, excelente, o resultado é outro. Com certeza será outro. É o famoso vamos oxigenar o cérebro. Exatamente. E literalmente acontece isso, né? Acontece, vai levar mais oxigênio para o cérebro, a respiração nasal, ela leva mais oxigênio, 40% a mais de oxigenação para o cérebro do que aquela pessoa que faz a respiração pela boca. Lu, me ocorreu uma pergunta aqui agora. Quando a pessoa faz uma respiração, por exemplo, a famosa alotrópica, né, que é para criar uma expansão de consciência, o Breathwork ele não prioriza isso? Ele tem também essa parte que a gente chama da minha formação, que é o nível 2, que é para essa expansão de consciência. É uma sensação, uma conexão com a força superior, é uma sensação, é um amor que a gente sente, assim, que é inexplicável, é só vivenciando para entender. Mas é importante, eu faço também nas práticas, começo primeiro com as respirações funcionais, para trazer essa consciência para a pessoa aprender a respirar de forma correta, e aos pouquinhos a gente vai evoluindo para chegar nesse processo, nessa fase que é a respiração do nível 2, que é de expansão de consciência, que é a conexão com o amor incondicional. E que traz essa calma, que traz essa leveza, e que vai trazer esse prazer em trabalhar. Então imagina antes de trabalhar, você ter uma prática dessa. Ou após o trabalho, você vai em casa assim, feliz, sorrindo, expandindo, emanando amor para todo mundo. E vai ter uma noite de sono tranquila, vai descansar, relaxar, e no dia seguinte você vai voltar cheio de energia e vai ter muito mais produtividade no seu trabalho, muito mais alegria de viver. Agora, deixa uma dica para os professores que estão nos assistindo, para os dirigentes escolares e tudo, uma forma de começar a introduzir o Breathwork na sala de aula, uma forma simples e prática. Bom, uma respiração que eu acredito que seja excelente para fazer é a que vai proporcionar equilíbrio, tanto do sistema nervoso simpático quanto parasimpático, que vai trazer foco e atenção para os alunos e ao mesmo tempo vai trazer o relaxamento. Então, por isso que ela é chamada de respiração coerente. O ideal é que eles consigam chegar no ponto de fazer ela 6-6, inspirar por 6 e expirar por 6. Mas
pode ser que muitos ainda não consigam por ainda ter uma respiração disfuncional. Então, pode começar ali 2-2, 4-4, inspira por 2, expira por 2. Agora aumenta, conseguiu? Aumenta 4 e 4, até chegar na 6-6. Porque o que a gente quer dos alunos é que eles tenham atenção, que eles tenham foco, que eles aprendam, memorizam, mas que ao mesmo tempo tenham esse relaxamento, esse equilíbrio emocional e esse equilíbrio mental. Perfeito. E existem, nesse curso que você fez, né, e até dentro da metodologia, exercícios eficazes para poder ir ampliando e liberando essa respiração mais e mais a cada momento? Sim, sim. A gente faz uns treinamentos que são para aumentar a tolerância ao CO2. Uhum. Porque quando a gente respira curto e rápido, a gente está exalando muito CO2. E o CO2 que entrega o oxigênio para os nossos órgãos, para os nossos tecidos. Então, a gente vai fazendo treinamento dessa tolerância. Então, tem treinamento de retenção com ar, de retenção sem ar, de expiração longa e lenta, de inspiração longa e lenta. Então, a gente faz vários treinamentos e tem os protocolos. Uhum. Tem um desafio que a gente tem resultados incríveis nas empresas, que é o desafio 21 dias, que faz esse treinamento logo ao acordar e depois tem as respirações durante o dia. São práticas curtas, respiratórias de 5 minutos, 4 vezes por dia. Uhum. O resultado, assim, de pessoas que pararam de tomar medicamento para dormir, que voltaram a dormir sem essa dependência, imagina, ficar livre do remédio que você usa há tantos anos. Então, pessoas que voltaram a ter foco, que saíram de um quadro de TDAH. Então, são resultados, assim, que saíram de um quadro de ansiedade crônica, de estresse crônico, que saíram de crises de pânico. O pânico também ele é causado por essa exalação excessiva de gás carbônico. Uhum. O nosso papo tá delicioso, mas o nosso tempo aqui tá acabando. Eu queria que, antes de acabar, primeiramente te agradecer demais, mas eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo aqui seus contatos, as redes sociais, e se qualquer pessoa que quiser praticar, quiser fazer, poder acessar a Lu. Sim, claro, vai ser um prazer auxiliar, tanto atendimento individualizado também, caso precisem, nas escolas, nas empresas, para prestar consultoria com os professores, auxiliar nesse processo com os alunos. Um dado importante, relevante, é que o prefeito de Nova York, ele instituiu, é obrigatório, nas escolas de Nova York, todos os dias ter 5 minutos de respiração consciente. Olha, gente, vamos fazer igual. Então, tá na hora, tô chamando aqui todos os dirigentes de escola, diretores, coordenadores, professores, vamos começar a fazer. Exatamente, a gente tem que espelhar no primeiro mundo, né? Exatamente. A gente tem que ver o que está funcionando lá para a gente trazer para cá também. E o meu contato, podem me encontrar no Instagram, que é lumarques.vibrar, Marques, com QUES, lumarques.vibrar. Lá vai ter o meu contato, pode falar comigo no direct, agendar, a gente pode fazer uma sessão experimental para avaliar como que você está, o seu nível de ansiedade, e para a gente pensar num protocolo, num acompanhamento para você transformar a sua vida, porque transforma, gente. A gente viver com calma, com tranquilidade, sem deixar que a ansiedade e o estresse corroam, porque corroem a gente por dentro, né? A gente fica apático, perde o sentido da vida. A gente voltar para a nossa própria presença, isso não tem preço. Não tem preço. Isso é algo que depois que a gente aprende, leva para o resto da vida. Então, olhem, se observem, cuidem, escutem seu corpo. O corpo fala tudo pra gente. E não deixem de cuidar da respiração. E me chame, que eu tô aqui pronta para poder ajudar todos vocês. Lu, mais uma vez, muito obrigada, gratidão. E depois a gente volta, talvez em outro momento, para falar do Sound Healing, para aprofundar no Sound Healing. Ótimo, podemos sim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E para mim é um prazer imenso, porque
A gente precisa disseminar essa respiração, levar para o mundo, para o conhecimento de todo mundo. Então vamos fazer essa força-tarefa para a gente transformar as pessoas em pessoas com vontade, com presença, sem medicamento. A TV Alegria e Conexão Educativa estão de portas abertas para a gente estabelecer essa ponte e trazer mais esse conhecimento. Gratidão, querida. Muito obrigada. Hoje, então, nós vivemos um encontro profundo e necessário aqui no Conexão Educativa, refletindo sobre a força da respiração consciente, a importância da presença, o cuidado integral com o corpo, mente e emoções. Ao lado da nossa querida convidada Lu Marques, fomos lembrados de algo que muitas vezes esquecemos. Antes de adoecer, o corpo fala, e a respiração é uma das primeiras vozes desse chamado. Ao longo do programa, entendemos que o estresse não chega de repente. É um acúmulo, ele vai se acumulando ali, cresce em silêncio e ocupa espaços que não percebemos. A respiração se torna curta, acelerada, presa, o corpo tensiona, a mente se dispersa, a alma se apaga aos poucos. E se nada é feito para modificar isso, esse processo pode nos levar ao burnout, um estado de exaustão tão profunda, de esgotamento físico, psíquico e mental, que nos desconecta de nós mesmos. Mas como vimos hoje, existem caminhos de prevenção. Caminhos simples, reais e acessíveis, que começam pela consciência e principalmente pela respiração. Através do Breathwork, aprendemos que é possível interromper o ciclo automático, desarmar o estresse antes que ele cause danos maiores, regular o sistema nervoso e trazer mais calma para dentro do cotidiano. E para que você leve esse cuidado para a sua vida, deixamos aqui algumas dicas práticas para diminuir a tensão e evitar chegar ao limite. Dicas para reduzir o estresse e prevenir o burnout. Primeiro, respire profundamente algumas vezes ao longo do dia. 3 minutos de respiração consciente já são suficientes para reduzir a ansiedade. Segundo, observe sua respiração. Se ela estiver curta, presa ou acelerada, seu corpo está pedindo pausa. Terceiro, faça pequenas interrupções durante o trabalho. Alongue, movimente os ombros, levante-se da cadeira. O corpo precisa circular energia. Quarto, desacelere antes de dormir. Evite telas, faça respiração lenta e alongamento suave. A Lu ensinou aqui para vocês. Quinto, perceba seus limites. Não espere a exaustão chegar para pedir ajuda. Sexto, cultive a presença nos pequenos momentos. Atenção plena diminui ruídos mentais e ajuda a reconhecer sinais do corpo. Sétimo, pratique o autocuidado diariamente, não apenas quando sobra tempo. Cuidado não é luxo, é sobrevivência emocional. Oitavo, busque apoio quando necessário. Ninguém precisa enfrentar sobrecarga sozinho. E assim, encerramos mais um programa, lembrando que a respiração é um caminho de volta para nós mesmos, um convite diário para viver com mais leveza, presença e equilíbrio. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite.